que você me deu, não sai, não. Como tatuagem, como essa canção, ou como esse verão. E aí, professor? Um E aí? minuto de novo. Oi? É Um, musiquinha para aguardar o povo chegar. música que é essa? É um álbum do Melin. Essa chama-se Anjo, Seu Anjo. Pessoal, vocês estão conseguindo compreender a linha de raciocínio? Está dando para entender? Sim. 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 Que bom. Tem gente que acho que fez um pit stop aí, porque tá chegando. Já. Bom. Nossa, não mandou uma dessa. Vamos lá. Então, continuando, gente, ó, essa imagem mostra bem essa questão, né? Acho que é uma imagem bem fala por si só, tá? A Lanterna Mágica de 1760, uma aquarela, está no Museu Britânico de Londres, pintada por Paul Sandby. Racionalismo e cientificismo, duas das principais características do iluminismo. A razão e a ciência foram o fundamento da concepção de mundo que rompeu com as ideias medievais, consideradas tradicionais. Para algumas pessoas, as ideias medievais representavam as trevas, a escuridão, a ignorância e a superstição. Para acabar com as trevas, luzes. Então, o foco ali da lanterna traz luz, né, para um mundo subscuro, né? Um mundo sob a escuridão do pensamento arcaico, primitivo e totalmente dominado por dogmas que, entre outras coisas, tinha a finalidade justamente de controlar as pessoas a partir da mentalidade. Né? A mentalidade da Idade Média era uma mentalidade doutrinadora no sentido de dominar as pessoas, né? O pensamento das pessoas para fazer com que elas fossem subservientes, né? Servir sem contestar, tá bom? Vocês vão encontrar uma atividade, organize as ideias, uma atividade com questão objetiva, tem apenas uma resposta certa, e uma questão dissertativa, tem o logozinho aqui do Google Classroom, vocês vão responder e postar lá, tá bom? Aqui a gente vai encontrar a revolução intelectual. O iluminismo
ou ilustração, ou também chamado de filosofia das luzes, na Europa Ocidental, no fim do século XVII até o século XVIII, marcou profundamente o pensamento filosófico político europeu e influenciou movimentos de liberdade em diferentes territórios nas décadas seguintes. Ele vai chegar até o século XIX. Características: crença no poder da razão humana e valorização do pensamento. Então, isso está mais do que batido, né? Nós já falamos quantas vezes sobre isso. Esse movimento não foi coeso. Vamos lá, gente, língua portuguesa. O que é coesão na língua portuguesa, gente? Aí, Pietro. É algo, tipo assim, entendimento? O Não. que é Não, uma... coesão é algo que faz sentido, Isso. tipo, é uma coisa que faz sentido. Tem a E ver, aí, tem a ver. aqui o coeso também no sentido de união, né? Não está todo mundo junto no mesmo barco. Então, porque assim, todos os filósofos defendiam que a razão, que o pensamento, que a inteligência era a ferramenta principal para o desenvolvimento do ser humano. Porém, todavia, entretanto, contudo, cada um deles defendia o seu ponto de vista. Isso que é o interessante de todo esse processo. Reuniu diferentes intelectuais, diferentes áreas do conhecimento, olha que interessante, de economistas a botânicos, de matemáticos a físicos. Mas eles tinham um ponto de convergência. Todos eles, embora não fossem coesos, pensassem de formas diferentes, eles tinham um ponto que era comum a todos: o racionalismo, o uso da razão. Multiplicidade de pontos de vistas no movimento de ideias organizadas na maior obra do período. Então, eles vão juntar todos esses pontos de vistas, todas as suas pesquisas, todas as suas análises, num livro ou num conjunto de livros, porque um volume só era impossível de armazenar tanto conhecimento, que vai ficar conhecida como enciclopédia ou dicionário raciocinado, né, pensado, analisado, pesquisado, das ciências, das artes e dos ofícios por uma sociedade de homens de lutas. Então tinha uma finalidade também, homens de lutas, né, voltados para quebrar aquela hegemonia do poder absolutista. Objetivos das obras: divulgação das ideias iluministas, sintetizadas por Jean Leron de Alembert. Então, ele vai ser o Alembert vai ser o responsável por compilar, né, por juntar todas essas informações e construir, vamos dizer assim, a enciclopédia. Os principais pensadores do iluminismo contribuíram para a elaboração da enciclopédia. Então, cada um, dentro da sua pesquisa, contribuiu para a elaboração desse conjunto de obras. Ele vai de 1751 a 1772, portanto, 21 anos de pesquisas e de elaboração de livros, vão gerar 35 volumes entre textos, ilustrações e o índice geral. Aqui eu tenho a figura de Alembert. Essa estátua de mármore levou aí entre 1791 e 1808 para ser construído. Né? Tem 1,5 metro de altura e está no Museu do Louvre, em Paris. Produzido por Félix Leconte. A obra que começamos e que desejamos acabar tem dois objetivos. Como enciclopédia, deve expor tanto quanto possível a ordem e o encadeamento dos conhecimentos,
e como dicionário, raciocinário das ciências, das artes e dos ofícios, deve conter sobre cada arte, quer seja liberal, quer seja mecânica, princípios gerais que lhes sirvam de base e os pormenores mais essenciais são o seu corpo e substância. Então, a importância no ponto de vista do D'Alembert para a confecção da enciclopédia. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um dos principais pensadores. O Diderot, que viveu entre 1713 e 1784, foi o que mais se dedicou à enciclopédia, né? O mais árduo dos enciclopedistas. Escreveu peças de teatros, contos, romances e ensaios filosóficos, organizou a enciclopédia. Então ele gastou tanto tempo organizando a enciclopédia que ele não teve tempo assim suficiente para se debruçar sobre obras próprias, então não se destacou pela obra filosófica. Mas tem alguns pontos interessantes. Rompeu com a teologia e com a filosofia tradicional. Se declarou ateu e materialista. Tá? Eu não vou ler para vocês aqui o rodapé, porque ele é meio que repetitivo do que eu coloquei aqui em destaque. Tá? Essa figura é uma figura de terracota que está no Museu do Louvre, em Paris, né, de 1771. Charles Louis de Seconde, mais conhecido, mundialmente conhecido, como Barão de Montesquieu, escreveu apenas um verbete para a enciclopédia. Se destacou como pensador, suas ideias influenciaram o mundo até a atualidade. Ele era um aristocrata, então era uma pessoa de classe alta, né? Contradiz a ideia ou a tese de que os iluministas eram todos burgueses. Publicou O Espírito das Leis. Ele diz que a lei decorre da realidade concreta de cada povo. As relações sociais e históricas determinam as leis conforme a sua realidade complexa e única. Falou, né, discorreu sobre as formas de governo, e essas formas de governo são eficazes dependendo do contexto ou espírito de cada povo. Então, isso aqui é uma coisa para a gente pensar aqui na nossa realidade, né? Não existe aquela frase que fala que cada povo tem o governo que merece. Então, se a gente levar isso ao pé da letra, a gente explica por que nós estamos na situação que estamos. Legalizou a separação do poder em 3 funções. É ele, Charles Louis de Seconde, o Barão de Montesquieu, que dividiu o poder em 3: executivo, legislativo e judiciário. Tá? Esse é um retrato de 1728, que está no Museu do Palácio de Versalhes e Trianon, na França. Aí a gente tem um Organize as Ideias. Vocês vão ler esse texto do Diderot e vão responder as questões e a questão objetiva. Aqui nós vamos encontrar um quadro do Jean Huber, Voltaire narrando uma fábula. Ele é de 1700 e qualquer coisa, né? O autor não definiu a data, os pesquisadores não sabem precisar de quando foi. É um óleo sobre painel, é um quadro relativamente pequeno, 33 por 23 centímetros, está numa coleção particular na Suíça. Voltaire foi um ferrenho crítico das estruturas tradicionais, atacando principalmente o clero católico. Então o Voltaire tinha um problema sério com a igreja. Suas correspondências com centenas de pessoas ficavam conhecidas pela maneira como encerravam suas cartas. No final da carta, ele escrevia, né, em francês, lógico, "Éclats l'infâme", que significa esmagai a infame. A infame aqui para ele era a Igreja Católica, né? Esmagai a Igreja Católica. François-Marie Haraud,
De 1694 a 1778, era o pseudônimo, usava o pseudônimo de Voltaire. Era polêmico, mais polêmico dos iluministas, não deixou grandes obras, mas as suas polêmicas e ideias ele relatou em poemas, peças de teatro, tragédias, comédias e romance. Foi um grande disseminador do iluminismo, tinha uma paixão pela razão e pela liberdade, atacou a tradição religiosa e a autoridade política, que para ele era conhecida como barreiras do livre pensamento, não negou a existência de Deus, mas atacou o fanatismo, o preconceito, a superstição, o poder do clero. Na política, defendeu o despotismo esclarecido, a gente já vai falar o que é isso no próximo slide. Contribuiu para a ciência histórica, né? Os historiadores recebem uma grande contribuição do Voltaire, porque ele fala que da necessidade da exatidão na descrição dos fatos do passado e no levantamento de fontes, né? Preocupações do Voltaire: o povo, as atividades humanas e o cotidiano. Essa é uma foto do Nicolas de la Gérie, de 1718, que está no Museu Carnavalet, em Paris. Um outro iluminista famoso, Jean-Jacques Rousseau. Esse também eu gosto muito das frases dele. Controvertido pensador iluminista, era um cristão calvinista, defendia a existência de Deus, era contrário ao ateísmo e ao materialismo, que para ele defendia, que era defendido por muitos filósofos iluministas, o materialismo. Foi convidado a escrever para a enciclopédia porque tinha um talento com a música. Primeiro ele foi chamado para participar da enciclopédia por ser músico, porém ele tinha muito mais talentos do que a música. Escreveu também sobre a desigualdade dos homens, levantou questões sobre a origem das diferenças, concluiu que não são naturais, a origem está no próprio homem. Então, ele tem uma frase do Rousseau que ele vai dizer que as causas das desigualdades sociais não são naturais, mas são do próprio homem. Publicou obras complementares buscando entender o que o homem deveria fazer para eliminar os males da vida social. Na obra O Contrato Social, defendia um contrato entre os homens, levar a liberdade e a soberania de cada indivíduo, mesmo quando esses indivíduos têm que abrir mão da sua liberdade individual em prol da coletividade. Depois, gente, tem esse texto para vocês lerem, né? É um Interpretando Documentos. É muito interessante esse texto por conta do horário. Eu não vou conseguir ler para vocês agora, mas vocês vão fazer a leitura. Se precisar de ajuda, vocês pedem que eu ajudo vocês depois para resolver essas questões, tá? Mas leiam com bastante atenção. Eu posso até gravar a leitura para vocês, com entonação, para vocês terem uma ideia melhor da leitura, mas aí fica simples para fazer, resolver os exercícios, tá? É bem interpretativo. Essa sessão aqui que a gente vai analisar agora chama-se Despotismo Esclarecido. Déspota, o que é um déspota? Quem poderia me dizer o que é um déspota? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim. O que é um déspota? Sim. Sim, Sim, professor. Não faço ideia do que déspota. seja. O que é um déspota? Não faço Não ideia. sei. Um déspota é uma pessoa. Um déspota tem o poder nas suas mãos, né? É quase um ditador. Esclarecido, o nome está dizendo, é uma pessoa que tem conhecimento. Então, é um ditador intelectualizado, né? Ele governa, mas ele não governa apenas e tão somente pelas suas ideias. Ele governa com base em conhecimentos.
Despotismo esclarecido é um termo cunhado, né, um termo criado no século XIX para identificar os monarcas europeus. Embora cada monarca tenha diferentes formas de aplicar os princípios do iluminismo em seus governos. Então é assim, aquilo que lhe convinha, que era interessante, esses déspotas aplicavam no governo. Aquilo que não era interessante para o governo não era aplicado, lógico. A lógica absolutista, né, o governo absoluto nas mãos do rei, porém, a filosofia das luzes de forma prática em vários campos administrativos. Então era assim, eu sou o rei absoluto, o governo está nas minhas mãos, porém, todavia, entretanto, contudo, eu uso de teorias da filosofia para aplicar nos vários campos administrativos. Qual que era o objetivo desses déspotas esclarecidos? Fortalecer o Estado, né? Equipar o Estado com os princípios iluministas e se manter no poder. Não houve uma unidade nas práticas, né? Então eles não eram coesos também, cada um fazia do seu jeito. Mas a tendência de todos eles era a centralização política. Criticava os privilégios do antigo regime, que a gente acabou de estudar na unidade anterior. A adoção de medidas liberais, planos econômicos, né? Então, o liberalismo econômico, que a gente também estudou, a balança comercial favorável, o metalismo, tudo isso fazia parte dos planos de governo. Doutrinas fisiocráticas priorizavam a terra como fonte de riqueza e a agricultura como forma produtiva. E deram início, né, favoreceram a indústria e o comércio, que é a Revolução Industrial, é um capítulo que a gente vai estudar logo na próxima apostila. Uma prática contraditória. A modernização, né, posições modernizadoras, estavam em contrapartida às tradições absolutistas. Então era assim, o Estado queria se modernizar, eles queriam se tornar os seus estados, os seus governos, estados modernos. Porém, Tô sabendo que você... opa, não tá sabendo nada. Porém, a tradição absolutista se mantinha. Mesmo com ideias iluministas, os soberanos não deixavam ou não deixaram o pertencimento à monarquia absolutista criticada pelos filósofos. Aí a gente vai encontrar alguns importantes. Frederico II, que viveu de 1712 a 1786, Frederico II da Prússia, ele hospedou iluministas exilados de suas nações, era amigo e correspondente de Voltaire, de Lambert e de Diderot, protetor e incentivador de artes e ciências, era um mecenas, né, um incentivador, modernizou Berlim, a capital da Prússia na época, e a principal meta que ele conseguiu atingir foi o desenvolvimento econômico. Eu quero que vocês prestem atenção nessas imagens, porque eu vou fazer uma pergunta no final delas. Preste atenção. José II, 1741-1790, da Áustria, reformou e modernizou o medieval Estado austríaco. Institucionalizou a tolerância religiosa. Então, a igreja passou a ser aceita pelo governo de uma forma mais tolerante. Extinguiu a servidão, né? Acabou então com o sistema de servidão. Esse é o José II da Áustria. Catarina II, 1762-1796, da Rússia. Grande leitora do iluminismo, modernizou a Rússia, criou polos de minas na região dos Montes Urais, incentivou a indústria metalúrgica na Rússia. Olha a pose da Catarina. Pergunta: o que há em comum entre as fotos anteriores?
Ah, fisicamente não, só na foto, Na na foto. pessoa. Tipo, A estão roupa é todos. parecida. Estão todo mundo na mesma pose? Tá todo mundo na mesma pose? Tipo isso? É isso. Todo mundo Estão na todo mundo mesma. na mesma pose? Tá É, todo tipo, mundo o jeito que vestindo. eles se portavam. Isso, Eles mas Sei lá, estavam. Eles se de forma. vestiam de maneira chique e. e tem um detalhe interessante. Tem um, As roupas. tem um detalhe bem interessante aqui que acho que se a gente não prestar um pouco de atenção, às vezes até passa desapercebido, mas eu como sou muito chato, na hora eu já percebi aqui, ó. Tá. Ó, Cetro. o cetro. Agora travou a bagaça. O cetro e o cetro, né? Ah, tá todo mundo com cetro. Caraca. Todos com cetro na mão e quase igual, né? Mesma forma de se portar. Bom, porque eram fotos praticamente padronizadas na época, né? Aqui a gente vai encontrar uma foto do Marquês, ô Soninho, do Marquês de Pombal. Nossa, quem que tá bocejando? É uma foto do Louis Michel Van Loo e Claude Joseph Vernet. Retrato de Marquês de Pombal, de 1766, olhos sobre tela, que está no Museu da Cidade, em Lisboa. O Marquês de Pombal, primeiro-ministro do rei Dom José I, responsável pela modernização do Estado português no século XVIII. Foi o maior influenciador das ideias iluministas em sua política. Nós vamos encontrar aqui o que de importante. Vamos lá. Portugal, Sebastião José de Carvalho e Melo, que viveu de 1699 a 1782, conhecido como Marquês de Pombal, foi o primeiro-ministro de Dom José I. Ele realizou várias reformas com a intenção de racionalizar, de tornar racional a administração do governo português e fortalecer o poder da coroa. As principais realizações, de acordo com Francisco Falcon, um historiador. Ampliação das bases financeiras, para isso ele fez a expansão do comércio e da marinha, aumento da produção agrícola e incremento das manufaturas, concentração do poder da coroa e afirmação do soberano, diminuição do poder da igreja, a igreja competia com o poder do rei, então eles deram um jeito de fazer com que a igreja se tornasse subalterna ao rei. Dessa forma, perseguiu os jesuítas, com o objetivo de diminuir o poder da igreja. Expulsou os jesuítas dos domínios portugueses em 1759. Isso inclui os jesuítas que viviam no Brasil e que faziam um trabalho muito importante, principalmente na área da educação. E o maior desafio do Marquês de Pombal foi reconstruir Lisboa após o terremoto de 1755, que é considerado o maior terremoto já ocorrido na Europa em todos os tempos. Só a tragédia não foi maior, porque na época a população era bem ínfima, né? E a construção de prédios também, mas na escala Richter é o maior terremoto já registrado na história da Europa. Temos 10 minutos, acho que vai dar tempo para a gente terminar e aí não preciso fazer a reconexão, tá? No Brasil, administração pombalina, maior controle econômico, impostos e taxas, criação das companhias do Grão-Pará e do Maranhão, visando estimular o comércio nacional, eficácia na concorrência com os britânicos, que faziam a concorrência do comércio ultramarino,
introdução de escravos africanos, incremento da agricultura e povoamento. A educação, que antes era feita pelos jesuítas, passa a ser feita pelo Estado, né? Prerrogativa, quer dizer, direito como princípio do Estado. O historiador Kenneth Maxwell fala sobre as reformas educacionais de Pombal em 3 objetivos principais: trazer a educação para o controle do Estado, secularizar a educação, né, tirar da igreja, e padronizar o currículo. Isso aqui é interessante, gente. Ó, a gente está falando de 1759. Já se falava em padronizar o currículo. E nós estamos no ano de 2020 e isso ainda não aconteceu efetivamente no Brasil, tá? Olhe quantos tempo já se passou. Professor, o que Oi. seria padronizar o currículo? Padronizar o currículo é Isso. fazer com que todas as cidades brasileiras tenham o mesmo currículo escolar. Aquilo que você está aprendendo em história, lá numa cidadezinha do Rio Grande do Sul, numa mesma cidade, numa outra cidadezinha lá no norte do Amazonas, em história, no 2º ano, tem que estar aprendendo o mesmo. Ah, certo. Né? Para isso é uma forma de democratizar o ensino. Todos têm ter acesso ao mesmo conteúdo. Isso é padronizar o currículo. Só agora, em 2020, isso está entrando em vigor de uma forma muito ainda dificultosa. Com a expulsão dos jesuítas, o ensino passou a ser administrado por um funcionário da coroa portuguesa. Bom, aqui, pessoal, eu trago para vocês um mapa mental, tá? Esse mapa mental nada mais é do que aquele resumo que tem no final do caderno de atividades, antes de começar aquelas questões, tá? Tem um resuminho, é o resumo do capítulo, tá? Mas ajuda bastante, por exemplo, para estudar para a prova, dá para vocês fazerem um estudo, tá? Então, a gente tem conceito do iluminismo, a gente tem característica do contexto histórico, né? E as consequências. Tem o resuminho de cada um dos filósofos, tá? Rodapé aqui tem uma síntese de cada filósofo, todos eles. Aqui a gente tem uma síntese, a barra de ferramentas aqui é do despotismo esclarecido, tem um resuminho também. Aqui eu trago para vocês a seção História e Cinema, tá? Eu não sei se vocês já assistiram ou já ouviram falar do filme O Código da Vinci, tá? Do livro do Don Você Brown. já leu o livro, Oi? tio? Oi? Já leu o livro, professor? Já leu o livro? Já. É bom? É bom, é muito bom. Então O tá bom. filme é baseado no livro, né? Lógico que não é fiel 100%, mas o livro é melhor, lógico. Mas o filme também é uma boa pedida porque ilustra o filme, né? Eu vou mostrar para vocês o trailer do filme. Caso a gente caia, o restante do slide são as orientações para as atividades, tá? Acho que dá tempo para 2 minutinhos de slide. Professor, era pro slide estar sem, tipo, áudio nenhum? Não está saindo áudio? Uh-uh. Não. Nem áudio e tá meio que travada a tela, sei lá, não sei se é pra mim que tá bugado. Um FPS. É,
Ninguém tá Passa ouvindo o o link. áudio? Passa o link no grupo, professor. Oi? Eu acho que é Aí- mais fácil. Passa o link no grupo pra gente assistir, porque aqui não tá saindo áudio e a tela tá meio travada. Tá Tá. em 1 FPS o negócio. Hum, Ó, então aí a gente vai encontrar a hora de estudo, né? Os exercícios da página 63 e 64. Postar lá no Google Classroom. Depois, as atividades do livro de atividades, página 29 a 34, também postar no Google Classroom. E lembrando que vocês devem postar todas as atividades no Google Classroom, assistir a videoaula. Eu vou postar para vocês no YouTube, colocar o link na plataforma para vocês acessarem. Em caso de dúvidas, vocês entram em contato comigo pelo WhatsApp para a gente tirar as dúvidas, principalmente daquelas questões de textos lá, né? Que tem alguns textos para serem analisados, tá bom? Professor, Oi. o caderno de atividades é qual página? Caderno de atividades é o finalzinho, página 29 a 34. É o último capítulo, tá? Uhum. Eu tenho aqui, não vai dar tempo, porque agora já está faltando 7 minutos. Vamos ver se eu consigo. Vocês estão vendo aí essa tela agora das frases? Que frases? Você está vendo uma frase? Está vendo uma frase? Tá aparecendo no livro de atividades, página 29 e 34. Tá o PowerPoint aí. Aparecendo no PowerPoint dos slides. Tá, eu vou tirar então. Vou subir. Agora foi? Uhum. Tá. Então, essa é uma frase atribuída ao D'Alembert. O luxo é um crime de lesa humanidade. Enquanto houver um homem que sofra, esse se saiba que sofre. Então, uma frase do D'Alembert. As verdades da razão e da ciência devem ser ensinadas às massas. A única garantia de progresso está no esclarecimento universal. É tão arriscado acreditar em tudo como não acreditar em nada. Frase do Diderot. A do Montesquieu. Quanto menos os homens pensam, mais eles falam. Dá para a gente atribuir para um governante aí, né, que pensa pouco e fala muito, né? Fala muita bobagem. Uhum. Uhum. Vamos para o outro aqui rapidinho. Esse daqui é uma das frases que eu primeiro aprendi e que eu mais gosto. Posso não concordar com uma só palavra sua, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-la. Realmente. Frase do Voltaire, né? O pessoal pode falar muita merda, mas tem que defender. Tem que defender o direito dela de dizer. Essa daqui também eu acho muito interessante. Aquele que te faz crer em absurdos também pode te fazer praticar atrocidades. Esse também serve aí para um governante que está dirigindo um país que já é o segundo maior em contágio de Covid no mundo. Né? Aí é triste a situação. Aquele que te faz crer em absurdos também pode te fazer praticar atrocidades. Vou mandar essa frase para ele. E esse daqui também é para os adeptos dele. Ó. É difícil libertar os